Olá, tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai começar a nossa primeira aula do nosso canal. Vamos entender como funciona a anatomia do sistema auditivo. Por que devemos entender a anatomia e a fisiologia da audição? Galera, vamos lá iniciar a nossa aula, a nossa série de aulas sobre o sistema auditivo. Então, na primeira aula, nós vamos falar sobre a anatomia, fisiologia e função das seções periféricas do sistema auditivo, desde a orelha externa até o nervo acústico. Esta parte é a parte periférica do sistema auditivo. No segundo módulo, nós vamos abordar a anatomia, fisiologia e funções das seções centrais do sistema auditivo, do núcleo coclear até o córtex auditivo central, que fica localizado lá no cérebro. Essa é a nossa segunda parte. E a nossa terceira parte deste módulo é sobre aspectos fundamentais da percepção do som. E também vamos falar um pouco sobre as patologias que acometem a orelha, principalmente a otite, as doenças, as patologias que acometem o sistema auditivo interno. Vamos dar início então à nossa aula. E eu gostaria de mostrar a vocês que aqui no sistema auditivo periférico nós temos a orelha externa. A orelha externa ela é composta pelo pavilhão auricular, que é toda essa região externa da orelha. Ela é composta pelo meato acústico externo. Então, toda esta parte da orelha, ela é composta pelo pavilhão e meato acústico externo. Essa parte da orelha é a orelha externa. Logo à frente, nós teremos a orelha média. A orelha média, ela é composta pela cadeia ossicular, que são esses três ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, e também a tuba auditiva e os músculos tensor do tímpano e músculo estapédio, que são os músculos responsáveis pelo reflexo acústico. São aqueles músculos que quando a gente sente um som muito alto, eles vão se contrair para proteger a nossa orelha. Mais à frente, depois da orelha média, nós temos a orelha interna. A orelha interna ela é composta pela cóclea, canais semicirculares e também o vestíbulo, bem aqui no meio, onde a gente tem o utrículo e o sáculo. Estes órgãos, os canais semicirculares e o vestíbulo, eles são responsáveis pelo nosso equilíbrio. E a cóclea, ela carrega o órgão pequenininho chamado de órgão de corte, responsável pela nossa audição. Bom, então vamos falar um pouco sobre o pavilhão auricular. A partir de agora, nós vamos destrinchar toda a anatomia do sistema auditivo. Como funciona o caminho do som? Então, pelo pavilhão auricular, que é a parte externa da orelha, responsável por captar e transportar o som para o meato acústico externo. O pavilhão auricular ele é capaz de localizar de onde está vindo o som. E então, seguindo, nós temos o meato acústico externo, que é um canal sinusoide de cerca de 2, 3 centímetros de extensão, todo revestido de pele e pelos. Este canal, ele é responsável por proteger a orelha média e a orelha interna de corpos estranhos. Não é à toa que a gente tem aqueles pelinhos dentro da orelha. Eles estão lá para proteger o nosso canal, o nosso meato acústico externo, e proteger também a orelha média e a orelha interna, para que insetos ou algum objeto possa entrar no nosso meato acústico
e perfurar a membrana timpânica. A membrana timpânica, como nós vimos, ela está bem aqui. Ela é um divisor entre a orelha externa, meato acústico externo e pavilhão, e orelha média. Então, seguindo, nós temos o meato acústico externo, que conduz o som para a membrana timpânica. Ele é composto de pele e cartilagínea. Ele é revestido de glândulas ceruminosas nocivas a insetos e também é revestido de pelos, ou seja, a nossa cera produzida no canal, no meato acústico externo, ela é nociva aos insetos. Os insetos não gostam desse cerume produzido no meato acústico, porque ele é nocivo. Esse cerume, ele mata o inseto. Ou seja, o inseto entra, vai ficar lá dentro, claro, vai ser um intruso, né? Vai ser um objeto estranho na sua orelha, mas ele vai morrer, porque o cerume, ele é nocivo aos insetos. E continuando, então, nós vamos falar um pouquinho sobre as partes do pavilhão auricular. Nós temos aqui o pavilhão auricular. Bem no finalzinho aqui, a gente tem o lóbulo da orelha, onde a mulherada pendura o brinco, né? É o nosso lóbulo. Logo à frente, nós temos o antitrago. Por que antitrago? Porque ele está à frente do trago. O trago está aqui. Então, nós temos o trago e o antitrago. E depois, nós temos a concha da orelha. Logo em seguida, nós temos o meato, o início do meato acústico. Aqui embaixo, nós temos a incisura interfágica. E logo mais acima, nós temos a hélice, que é toda essa parte que envolve o pavilhão aqui. E a antihélice, que é essa parte aqui. Mais adiante, nós temos o tubérculo da orelha, que é este processinho aqui. Temos também os ramos da antihélice, que é esse aqui, esses aqui, né? Temos a escafa, temos a fossa triangular e temos também o ramo da hélice. E logo após o meato acústico, lá onde a gente tem a passagem da orelha externa para a orelha média, nós encontramos a membrana timpânica. Essa é uma vista otoscópia da membrana timpânica direita de algum paciente, que eu tirei lá do Atlas Netter, né, que é um atlas muito bom de anatomia, vocês podem procurar. Aqui nós temos a membrana timpânica. A membrana timpânica, ela tem duas partes, que é a parte de cima, a parte flácida, e a parte de baixo, que é a parte tensa, que é toda essa partezinha aqui. A parte flácida, ela está aqui. Na parte flácida aqui, nós temos a prega malear posterior, nós temos aqui o cabo do martelo, ou seja, essa bolinha aqui é o processo lateral do martelo. Nós temos a prega malear anterior, temos na parte tensa o ramo longo da bigorna, lá atrás da membrana, a gente consegue ver quando a membrana é muito límpida, né, que ela tá bem íntegra, né, límpida não, íntegra mesmo, a gente consegue ver lá dentro o ramo longo da bigorna. O cabo do martelo, que é o manúbio, e o umbigo da membrana timpânica, que é o final do cabo do martelo, aqui bem no meio, mais ou menos no meio da membrana timpânica. E além de tudo isso, a gente vê também na membrana timpânica, logo quando a gente coloca o otoscópio, a gente consegue enxergar uma luminosidade, que se chama cone de luz. É exatamente um cone que fica aqui, um cone luminoso. Isso é bem fácil da gente identificar na membrana timpânica. O meato acústico, ele proporciona proteção à orelha média e à orelha interna contra corpos estranhos e insetos. A concha e o meato
contribuem para a ressonância, reforçam e amplificam os sons de alta frequência, tendo pouco efeito em baixas frequências. Indica a elevação da fonte sonora e ajuda na distinção dos sons que vêm de frente ou atrás do ouvinte. A membrana timpânica ela é um limite anatômico entre a orelha externa e a orelha média, como eu disse, é um divisor, composta por 3 camadas. A camada tensa, que recobre 85% da membrana timpânica, e a camada flácida cobre apenas 15% da membrana timpânica. Ela atua na transmissão e amplificação sonora através da cadeia ossicular até a janela oval e a rampa vestibular, que a gente vai ver daqui a pouco. E ela possui uma área 20 vezes maior que a janela oval. A janela oval ela está na orelha média. Nós vamos ver a janela oval daqui a pouco, vocês vão entender qual é essa proporção de diferença entre a membrana timpânica e a janela oval. Nós temos a camada epitelial, que ela tem uma origem ectodérmica, a membranosa medial. Ela é contígua com o revestimento da cavidade da orelha média, tem origem mesodérmica, ou seja, um tecido conjuntivo de fibras colágenas, fibroblastos e fibras nervosas e também capilares. E nós temos a fibrosa, a membrana fibrosa, ensanduichada, né, entre a lateral e a membranosa. Possui conjuntos de fibras que dão resistência à membrana timpânica. Ela é de origem endodérmica e é formada pela mucosa da orelha média. E a parte flácida da membrana timpânica, ela é anteroposterior, como eu já disse. Ela abrange somente 15% da área total da membrana timpânica e ela não possui fibras ausentes. Seguindo, então, terminando aí a orelha externa, começando logo após a membrana timpânica, nós temos a orelha média, que é uma cavidade cheia de ar. Gente, vocês têm que entender que a orelha média ela não pode ter líquidos. Por quê? Se a orelha média contiver líquidos, esses ossículos que estão aqui, eles não vão funcionar de forma íntegra para enviar o som até a cóclea. Aqui a gente tem a janela oval, que é a janela que impulsiona que o estribo impulsiona para movimentar os líquidos que estão aqui dentro da cóclea. E essa janela, como eu disse no slide anterior, ela é 20 vezes menor que a membrana timpânica. Dentro da orelha média, a gente tem, além desses ossículos que são o martelo, a bigorna e o estribo, nós temos os músculos estapediano e tensor do tímpano, e a tuba auditiva. Então, vamos lá. As funções da orelha média. Ela possibilita a passagem de ar do som captado pela orelha externa. Ela corrige a perda que acontece entre a transição da onda sonora do meio aéreo para o líquido, ou seja, aqui a gente tem um meio aéreo, lá dentro da cóclea a gente tem um meio líquido. O que ela faz? Ela faz a transição da onda sonora do meio aéreo para o meio líquido dentro da cóclea. Ela possui conexões entre a cavidade da orelha média e os ossículos, formadas pelos músculos da orelha média, como eu disse, o tensor do tímpano e o músculo estapédio, que estão bem aqui na orelha média, aqui e aqui. Não dá para ver, mas ele tá aqui. E esses músculos, eles são responsáveis pelo reflexo acústico. Guardem bem que nós vamos falar disso logo mais à frente. Bom, então, recapitulando, a nossa orelha média, ela possui a cadeia ossicular, que são
os ossículos, martelo, bigorna e estribo, responsáveis pelos mecanismos facilitadores. Eles fazem ligação mecânica entre a orelha externa e a orelha interna. Ou seja, esses ossículos que estão dentro da orelha média, eles são a ligação entre a orelha externa e a orelha interna. E também na orelha média, a gente não pode esquecer que a gente tem a tuba auditiva, que é aquele órgãozinho que sempre quando a gente viaja de avião, nós sentimos uma pressão, né, na orelha, dentro da orelha, por conta desse órgão. Porque a tuba auditiva, ela equaliza o som do meio atmosférico, né, o ambiente que a pessoa se encontra, para a orelha média. Ela equaliza, né, o som ambiente com o som que está lá dentro da orelha média. Então, nós temos na orelha média a tuba auditiva, a janela oval e a janela redonda, os músculos, como eu disse, que é o tímpano, o tensor do tímpano e o músculo stapediano. O tensor do tímpano, ele se insere no martelo e o músculo stapediano, ele se insere no estribo. Esses músculos, eles controlam a rigidez da cadeia ossicular e são responsáveis pelos reflexos protetivos, ou seja, os reflexos acústicos. Então, nós vamos falar agora sobre os mecanismos da orelha média. A orelha média, ela possui dois mecanismos, que é o mecanismo hidráulico e o mecanismo mecânico. O mecanismo hidráulico, ele faz uma pressão. Essa pressão é exercida pela face externa da membrana timpânica. Ou seja, a membrana timpânica exerce uma pressão que faz com que os ossículos se movimentem através da pressão acústica transmitida à janela oval. Esse é um mecanismo hidráulico. E nós temos também o mecanismo mecânico, que é martelo bigorna, mecanismo de alavanca. Serve para multiplicar forças aplicadas, potência e resistência, onde não há produção de trabalho, mas multiplicação de forças. Esse mecanismo aqui, mecânico, ele não tem produção de trabalho, ele somente multiplica as forças. Então, no mecanismo hidráulico, a gente tem uma pressão acústica e no mecanismo mecânico, a gente tem uma multiplicação de forças. Cadeia ossicular. Então, como nós falamos, a gente tem o martelo, que é esse, a bigorna e o estribo. Essa cadeia ossicular, ela faz a ligação mecânica entre a orelha média e a orelha interna. O martelo, ele é conectado direto com a membrana timpânica. A bigorna, ela é acoplada ao martelo. E o estribo, ele é acoplado à bigorna e à janela oval, que está aqui, atuando como pistão, produzindo onda de pressão na rampa vestibular. Esses ossículos, eles são sustentados por ligamentos axiais, vindos das paredes anterior e posterior da cavidade da orelha média. Eles transmitem o som para a orelha interna, através dos mecanismos hidráulico-mecânico que eu expliquei no slide anterior. Vamos lá, continuando a nossa explicação. Nós temos os músculos da orelha média, como eu já disse, é o tensor do tímpano e estapédio. Esses músculos, eles se contraem em várias situações, involuntariamente de acordo com estímulos acústicos ou não acústicos, e voluntariamente na deglutição e no bocejo.
Para a contração dos reflexos involuntários, o nível de pressão sonora deve atingir 85 dB de nível de pressão sonora, provocando sua contração. Nós temos aqui nos músculos movimentos involuntários e voluntários. Os movimentos involuntários são aqueles que os músculos fazem quando a gente ouve um som muito forte, eles se contraem involuntariamente para proteger a nossa orelha. E voluntariamente, eles se contraem quando a gente deglute ou quando a gente boceja, protegendo também a nossa orelha. E para que essa contração ocorra no reflexo involuntário, o nível, dessa pressão sonora, ele deve ser de 85 dB ou mais. Esses reflexos resultantes da contração dos músculos tensor do tímpano e estapédio, eles diminuem, eles atenuam de 15 a 20 dB, dependendo da frequência, a pressão sonora alcançada na orelha interna. E os resultados da contração desses músculos comprime e enrijece a cadeia ossicular. Toda a orelha média ali está envolvida no reflexo acústico, pois os músculos se contraem e a cadeia ossicular também se contrai. Aqui eu coloquei esse slide para vocês entenderem bem onde estão situados os músculos, da orelha, porque tem muita gente que fica confuso na hora de identificar esses músculozinhos, tensor do tímpano e estapédio. Então, aqui, nós temos os 5 aqui, que ele é o músculo estapédio, ele está diretamente ligado ao estribo. Ele é o menor músculo do corpo humano, aproximadamente 6 milímetros. Como eu disse, ele é conectado pela parte petrosa do osso temporal, bem aqui, gente. Aqui a gente tem o osso temporal. Então, ele está aqui conectado diretamente na parte petrosa do osso temporal. E ele é inervado pelo nervo facial. Logo depois, nós temos o músculo tensor do tímpano, que é este aqui. Ele está alojado dentro do canal ósseo superior à tuba auditiva, ou seja, aqui nós temos a tuba auditiva e ele está acima aqui na parte petrosa aqui do osso, o osso bem aqui, ele está aqui em cima da tuba auditiva, acoplado aqui, no martelo, inserido no martelo, permitindo a compressão da membrana timpânica e reduzindo a sua amplitude de vibração e a transmissão sonora para a orelha interna. A sua inervação é o ramo mandibular do trigêmeo. Galera, eu vou fazer uma aula ainda sobre os nervos pares cranianos, mas eu sugiro que vocês procurem entender como funcionam os nervos cranianos, porque eles são todos ligados a esses músculos, a esses tendões, e eles são imprescindíveis para o funcionamento de todas as estruturas do nosso corpo. Então, você tem que entender como funciona o sistema aferente e eferente dos pares cranianos. Pesquisem e procurem sobre os pares cranianos e entendam o quanto antes como eles funcionam e para que eles servem, pois vocês vão entender bastante, mais ainda, como funciona a anatomia de todo o sistema humano, Como funciona a anatomia humana. Seguindo, então, a orelha média, ela é composta ainda pela tuba auditiva. Então, como eu disse, a tuba auditiva, ela é uma abertura ao longo do fundo da parede anterior da cavidade da orelha média. É um tubo que conecta a orelha média à parede superior da garganta, a nasofaringe, e possui parte óssea de 12 milímetros e outra parte cartilaginosa de 24 milímetros que se liga à nasofaringe. Então, a gente precisa entender que a tuba auditiva está localizada aqui, entre a nasofaringe. Importantíssimo saber que a tuba auditiva, ela é horizontalizada nas crianças. E nos adultos, ela é mais
descendente. Isso cai em prova. Vocês têm que saber isso daqui. Porque isso com certeza vai cair em alguma prova de anatomia. E a tuba auditiva, ela também é responsável por drenar as secreções da orelha média. Ela impede que a orelha média seja circundada de líquido. Ela possui células secretoras ciliadas e, como eu disse, ela equaliza a pressão externa, a pressão ambiente, à pressão interna dentro da orelha média. E também a sua oclusão causa otites média secretora, pois sua ventilação torna-se insuficiente. Quando a orelha média está cheia de líquido, a tuba auditiva não vai funcionar integralmente. Então, recapitulando, né, nós temos aqui toda a orelha externa, composta pelo pavilhão auricular, também o meato acústico externo, logo depois a membrana timpânica, e nós vimos também a orelha média, composta pelos ossículos, cadeia ossicular, músculos tensor do tímpano e estapédio, e também a tuba auditiva. Então, nós vamos partir agora para a orelha interna, que é uma estrutura muito complexa, localizada na escavação da parte petrosa do osso temporal. E ela também é chamada de labirinto. É muito importante que vocês prestem muita atenção. Antes de vocês entenderem o que temos, né, na orelha interna, a gente tem que entender onde estão as janelas da orelha interna, que são a janela oval e a janela redonda. A janela oval, gente, que é essa bem aqui, ela se movimenta junto com o estribo, pois ela está acoplada ao estribo. Ela transmite as vibrações à cóclea, possibilitando a movimentação dos líquidos existentes dentro da cóclea. E a janela redonda, ela é uma membrana circular elástica. Quando a janela oval se contrai, ela compensa as variações de pressão produzidas pelas oscilações da membrana basilar. Por não ser uma membrana tão rígida, ela recobre a janela redonda, amortecendo a onda de deslocamento da perilinfa e evitando que reverbere de volta à cóclea. El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. Nossa orelha interna, ela é toda ossificada por fora e por dentro ela é composta por um labirinto membranoso, ou seja, essa é a parte de fora da orelha interna e essa é a parte de dentro da orelha interna, onde circulam todos os líquidos da cóclea. Então, a gente tem aqui a janela redonda, a janela oval, nós temos o vestíbulo, nós temos todos os canais circulares e nós temos a cóclea. Todos esses componentes aqui da orelha interna são compostos por líquidos, que são as linfas, perilinfa e endolinfa, que nós vamos ver aqui mais à frente.
Então, gente, entendendo aqui a orelha interna, funciona com 2 receptores sensoriais, ou seja, nós temos a parte anterior, que é a cóclea, responsável pela audição e possui uma forma de caracol, e a parte posterior, toda essa parte aqui, que é o vestíbulo e os canais semicirculares. Então, essa daqui é a nossa orelha interna. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Destrinchando a nossa orelha interna, nós temos a cóclea, responsável pela transdução da energia acústica em energia elétrica. A cóclea, ela possui 3 tubos, como a gente já mencionou antes, que são as rampas vestibulares. As paredes da cóclea são ósseas, né? As paredes externas da cóclea são ósseas, onde a gente vê essa parte em branco aqui, é a parte óssea, como a gente já falou, que é o labirinto ósseo. E aqui dentro, né, nós temos o labirinto membranoso. Essas rampas, elas são coladas uma na outra por membranas. Uma é a membrana basilar e a outra membrana vestibular, ou membrana de Reisner. A cóclea, gente, ela é uma estrutura cônica que se dispõe em espiral em volta de um eixo central chamado modil. A cóclea, ela possui uma base mais alargada e um ápice mais estreito. E lá em cima existe o helicotrema. O helicotrema, ele conecta a rampa vestibular, que é essa primeira rampa que a gente tem aqui, a rampa timpânica, que é a última rampa que está localizada aqui abaixo, né? Tem a rampa vestibular, o ducto coclear e a rampa timpânica. A janela redonda se conecta diretamente com a rampa timpânica, que é a rampa de baixo. Então, a janela redonda, ela vai se conectar com esta rampa, equilibrando a ida e volta dos líquidos das janelas. Então, vamos falar um pouco mais sobre as rampas da orelha interna que estão lá dentro da cóclea. Nós temos aqui um exemplo amplificado. Aqui a gente tem a cóclea, né, em aspiral, e como se fizéssemos um corte aqui na cóclea, observando lá dentro onde estão as rampas. Onde nós temos aqui em cor azul, nós temos o líquido, são os líquidos que compõem essas rampas. Então, a cóclea, ela é dividida, né, nessas escalas que são rampas, né, de superior a inferior. Então, a superior é a rampa vestibular, a média é o ducto coclear e a de baixo, que é a última, é a rampa timpânica. A rampa vestibular, que é a primeira, ela é separada da orelha média pela janela oval e é preenchida por perilinfa. Então, a membrana vestibular, ela é preenchida pela perilinfa, que é um fluido semelhante ao fluido extracelular, rico em sódio. Ela limita-se superiormente com a orelha média, né? Através também da janela oval. E a rampa média, que é o ducto coclear, ela é preenchida por endolinfa, diferente da rampa vestibular, que é preenchida por perilinfa. A rampa média é preenchida por endolinfa, rica em potássio. Então,
A membrana vestibular é rica em sódio e a membrana média, que é o ducto coclear, é rico em potássio. A gente vê ela fica no meio, contendo o órgão de corte, delimitada em sua base pela membrana basilar. E a gente tem a rampa timpânica, também é preenchida por perilinfa, rica em sódio. Ela é mais inferior, né? Ela é na parte de baixo, limita-se com a orelha média e a janela redonda. A rampa vestibular e a timpânica, elas se comunicam com o helicotrema. Então, a gente tem aqui a rampa vestibular, embaixo a rampa timpânica, elas vão se conectar lá aqui no ápice da cóclea, através do helicotrema. Aprofundando a cóclea, entre a rampa vestibular e a rampa média ducto coclear, encontramos a membrana vestibular, ou membrana de Reisner, que é essa membrana que está aqui, bem posicionada entre a rampa vestibular e o ducto coclear. Ela é uma membrana fina, não oferece obstáculos para as ondas sonoras e a função dela é separar os líquidos das rampas média e vestibular, pois possuem composição química diferentes entre si. O líquido da rampa vestibular é um e o do ducto coclear é outro, como a gente viu no slide anterior. E são importantes para o adequado funcionamento das células receptoras de som. Entre a rampa média ducto coclear, que é esta daqui, e a rampa timpânica, que é a mais inferior, nós temos a membrana basilar. Em cima dessa membrana, nós temos o órgão de corte, que é o órgão responsável pela nossa audição. Ela é uma estrutura leve, porém bastante rígida e resistente, que bloqueia as ondas sonoras. Então, a membrana vestibular, ela não é capaz de bloquear as ondas sonoras. E a membrana basilar, ela é resistente e bloqueia as ondas sonoras. Ela acompanha as variações de pressão da rampa vestibular, situa-se próxima ao estribo e deforma-se com a vibração do mesmo. Vibra em resposta aos sons de todas as frequências. Quanto mais baixa a frequência, maior será a extensão da membrana estimulada, e quando a frequência é muito baixa, toda a membrana se deforma igualmente. Ela é responsável pela condução das vibrações sonoras da orelha média à orelha interna. Então, esta membrana, ela abriga o órgão da audição, como eu disse, que é o órgão de corte, cheio de células eletromecanicamente sensíveis, que são as células ciliadas, que geram impulsos nervosos em resposta às vibrações sonoras. Acima do órgão de corte, a gente tem a membrana tectória, que é essa membrana que ela forma como se fosse um revestimento aqui, né, um tapete sobre o órgão de corte. Ela se apoia em cima dos cílios das células ciliadas que estão aqui. Então, nós temos as células ciliadas externas e as células ciliadas internas. Todo é o órgão de corte, e além das células ciliadas internas e externas, nós temos as células de sustentação, que são essas aqui. O órgão de corte, ele localiza-se dentro do ducto coclear. Como eu disse, ele está aqui, né? Composto por essas células, por todas essas células, ao longo da membrana basilar. É composto por células ciliadas internas, que são essas, e externas, que são essas, e as de sustentação.
A sua função é converter energia acústica, mecânica em energia eletroquímica e enviar ao cérebro um sinal codificado contendo todas as informações sobre o som em causa, a frequência, a intensidade e o timbre. Falando um pouco mais sobre as células ciliadas, são células receptoras sensoriais contidas dentro do órgão de corte. Essas células, elas possuem diversos cílios diminutos projetados acima da célula, no seu ápice, inervadas por prolongamentos do nervo auditivo. Esses prolongamentos formam a divisão coclear do oitavo par craniano, que é o nervo vestíbulo coclear. As fibras nervosas do oitavo nervo levam as informações ao tronco encefálico. Então, aqui nós temos as células ciliadas externas, que são em maior número e estão dispostas em 3 ou 4 fileiras. E em seu ápice estão os cílios, que são esses amarelinhos, em contato com a membrana tectória, que está aqui por cima dos cílios. A altura aumenta do interior para o exterior em forma de W. Então, aqui nas células ciliadas internas, elas têm uma forminha de V e as externas têm forma de W. As células ciliadas internas, elas se localizam perto do modíolo e estão dispostas em fila única sobre a membrana basilar. Seu polo apical está recoberto de esterocílios em formas de V, dispostos em várias fileiras de tamanhos decrescente. São maiores no exterior. Possui cílios livres que não fazem contato com quaisquer outras estruturas, então essas células ciliadas internas, elas não se conectam à membrana tectória e são responsáveis pela discriminação auditiva. Então a gente tem agora a eletrofisiologia das células ciliadas. Como a gente falou, todo esse processo, toda a nossa aula, que vamos definir aqui neste parágrafo, através dos mecanismos da cadeia ossicular, o estribo empurra a janela redonda e ocorre a movimentação dos fluidos das linfas, endolinfa e perilinfa, do labirinto membranoso, favorecendo a movimentação da membrana basilar e inclinação dos estereocílios apicais das células sensoriais, resultando em mudança de condutividade da membrana das células sensoriais e os sons são transformados em impulsos nervosos que são captados pelos ligamentos do nervo vestíbulo coclear. Então, vai ser todo o caminho que o som percorre até o nervo vestíbulo coclear. Tonotopia coclear. O que significa isso? Significa que cada célula sensorial tem uma resposta eletrofisiológica dependente da frequência sonora, relacionada com a sua posição na membrana basilar. Cada espaço aqui, percorrido aqui, é responsável por uma frequência. Então, à medida que o som vai chegando, esse órgão ele vai captar a frequência de uma forma diferente. A diferença de tamanho e elasticidade entre as fibras que compõem a membrana basilar faz com que diferentes regiões vibrem de acordo com a frequência da onda sonora incidente na orelha, de modo que sons agudos altos excitam a base da cóclea e sons graves, que são sons baixos, excitam o ápice da cóclea. Então, mais aqui à frente, nós temos o vestíbulo coclear, que é o órgão que está entre a cóclea e os canais semicirculares. Nós temos o sáculo e o utrículo.
Esses órgãos são bolsas membranosas cheias de líquido endolinfático, que contém células sensoriais específicas, uma disposta no plano horizontal, aqui no utrículo horizontal, e a outra no plano vertical, no sáculo. São máculas otolíticas responsáveis à aceleração linear e à inclinação da cabeça. Possuem polarização oposta. A informação sensorial proveniente do sistema vestibular é usada para promover uma imagem visual estável na retina, enquanto a cabeça se move e fazer ajustes na postura, mantendo o equilíbrio. Esses órgãos, eles são responsáveis pelo nosso equilíbrio. Canais semicirculares. Os canais, eles nascem e desembocam num trículo e têm forma de arcos. Cada arco disposto em um dos 3 planos do espaço, dentro da caixa onde fica o órgão da audição. Cada um está situado no extremo de uma pequena dilatação chamada ampola. Dentro da ampola existe uma crista ampular, contendo em seu interior células sensoriais. Então, no movimento angular ou rotação de cabeça, são gerados estímulos nas células sensoriais e enviados ao encéfalo. Com isso, o cérebro é capaz de distinguir o sentido e a intensidade dos movimentos rotativos ou angulares, pois cada canal está situado num plano do espaço. Esses canais, eles dão sentido, né, à nossa movimentação. Quando a gente movimenta a cabeça, esses líquidos lá dentro da ampola também se movimentam, estabilizando o nosso olhar, o nosso equilíbrio, para que a gente não caia quando a gente se levante de uma cadeira ou quando a gente anda. Enfim, é responsável pelo nosso equilíbrio. Então, galera, por que devemos entender a anatomia e a fisiologia da audição? Porque através da anatomia nós podemos identificar as estruturas responsáveis pelo caminho do som. Só através do conhecimento dessas estruturas e só sabendo onde elas estão localizadas é que a gente vai poder compreender onde e por que elas estão ali, qual é a função de cada estrutura. Não
deixe de se inscrever no nosso canal, dê um like e ative o sininho. Um grande beijo e até a próxima!